Quarta-feira é dia de capital sustentável, você já sabe, com o nosso notável especialista em sustentabilidade, Carlo Pereira. Às vésperas da COP30 em Belém, ele vai falar sobre as disputas políticas e econômicas que devem fazer parte da Conferência do Clima e também sobre a difícil tarefa de transformar compromissos ambientais em ações concretas. Carlo, boa noite para você, sempre bom ter você aqui com a gente. Bom, o Brasil acaba de apresentar o novo Tropical Forest Forever Fund, o chamado TFFF, que pretende compensar países que mantêm florestas intactas. Qual é o maior desafio para que esse fundo de fato seja efetivo? Oi, Cris, boa noite. O melhor do fundo é o nome, né? Parece nome de um filme, de uma música, né? Mas o fundo, sem dúvida, né, Cris, é um novo mecanismo, né? Sempre bom a gente lembrar, Cris, acho que vale reforçar aqui, que muitas vezes, sempre que a gente vem com mecanismo, quando relacionado a clima, as pessoas colocam como se fosse a panaceia, né? Então, isso vai resolver a crise climática. Não vai, tá? É um mecanismo bacana, importante, ajuda os países que têm florestas tropicais a manterem sua floresta em pé. Então, isso é muito importante, lembrando que, claro, a maior parte das florestas tropicais, como a gente bem sabe, estão em países em desenvolvimento, ou até países least development countries, né, países mais pobres mesmo. Então, ele está muito concentrado em Brasil, Congo e Indonésia, 80% das florestas tropicais. Então, esse mecanismo ele é muito importante, sim, para ter um incentivo adicional financeiro para que, então, os países consigam manter suas florestas em pé. A gente está vendo uma crescente tensão entre o discurso de proteção florestal e decisões como autorização para a perfuração de petróleo perto da Foz da Amazônia, por exemplo. Como é que se avalia esse tipo de contradição, Carlo, em termos de credibilidade e de impacto para a COP30? Ô, Cris, eu não acho contradição nenhuma, né? Acho que tem alguns pontos assim, vários países que nenhum país até hoje na história desfez das suas reservas naturais, das suas reservas minerais, né? Ou seja, da sua riqueza, né? Todo mundo aproveitou isso. Não é por isso que o Brasil tem que fazê-lo, tá? Mas acho que é bom sempre a gente colocar isso. Noruega, que é um país que a gente tem como sendo um dos países mais sustentáveis do mundo, foi o país que mais abriu poços de perfuração de petróleo em 2025. Então, só para a gente colocar em perspectiva, tá? Outro ponto, né? Quando a gente fala em Foz do Amazonas, ou margem equatorial, a gente tem que lembrar que a gente não está falando de um poço na floresta, né? A gente está falando aí de centenas de quilômetros da margem. Então, a gente tem que levar isso em consideração e levar em consideração que o estado do Amapá está se preparando para usar os royalties do petróleo exatamente para proteger a floresta, né? Então, esse é um mecanismo, está elaborando o Fundo Soberano, então, criando vários mecanismos para que esse recurso ajude nisso. Um outro ponto que é muito importante, parte desse recurso, né, todos os royalties desse petróleo, que vai ajudar no desenvolvimento do Estado. Isso, indiretamente, já ajuda a manutenção da floresta em pé. Então, por isso, Cris, assim, todos os países têm ali onde eles acabam emitindo e uma maneira com a qual eles conseguem reduzir as emissões. Então, não vejo contradição nenhuma. Sempre falo aqui, Cris, vamos lembrar que a matriz energética brasileira que o Brasil tem hoje é o que a Alemanha pretende ter em 2050. A Alemanha, que também é outro país que a gente considera como sendo um país muito forte em sustentabilidade. É sempre bom lembrar disso mesmo. E algumas grandes economias, como a da União Europeia, acabaram cedendo nas suas metas de emissões para garantir um apoio interno antes da COP30. O que isso diz, Carlos, sobre a ambição global de clima e qual é o papel que o Brasil pode realmente jogar para impulsionar essas metas de maneira mais forte? Cris, a União Europeia colocou uma meta bastante significativa, né? Então, a meta de 90% de redução, tendo linha de base em 1990. Então, pega-se o que foi emitido em 1990, tira 90% e é a meta estabelecida para 2040.
é uma meta muito importante, tá? As flexibilizações que a União Europeia fez nesse sentido é no sentido de utilização de crédito de carbono para compensar. Tá? Outro ponto é o seguinte: a gente está vendo que o clima está de maneira assim, a surpreender todo mundo o tempo todo, né? Então, a gente vê os grandes incêndios, né? Então, um fenômeno climático extremo desse é suficiente para que o bloco não consiga atingir sua meta. Então, por isso, colocou esses mecanismos de flexibilização, mas na intenção de cumprir a meta. Com relação ao Brasil, o Brasil ele sempre vem puxando a corda, né? Então, o Brasil foi um dos primeiros países a estabelecer uma NDC, que são as metas que a gente diz, né? Contribuição nacionalmente determinada, a estabelecer para a economia inteira, então, economy-wide, né? Isso foi muito importante, nem nessa última que o Brasil colocou em abril, mas até mesmo a NDC anterior. Então, o Brasil ele faz ele cumpre o seu papel, né? Com relação à NDC e as metas que se tem para 2025, o Brasil, se não conseguir cumprir, vai chegar muito perto, dado que conseguiu reduzir muito as emissões de 2024 e vai conseguir reduzir significativamente em 2025, né? Então, Cris, isso estou falando de agora, né? E a questão histórica, que é isso que a gente falou. O Brasil ele tem ali desmatamento tal, que está alto, a gente tem que reduzir o máximo que a gente puder. Mas a cobertura vegetal do Brasil é um sonho quando a gente olha para a Europa, Estados Unidos ou qualquer país desenvolvido, né? A matriz energética, acabamos de falar, é um sonho que todos querem ter. Então, o Brasil tem, sim, muito a mostrar e muito a se orgulhar. Tem também um foco importante no papel das cidades, das comunidades locais, com mais de 100 prefeitos brasileiros assinando aquela carta de protagonismo climático das cidades antes da COP. Como integrar essas vozes locais no palco global da COP30, evitando que elas se tornem apenas simbólicas? Cris, isso é maravilhoso, né? Isso é a festa, né? Tem a festa da democracia, isso é a festa da COP, né? Quando eu comecei a frequentar as COPs, elas então eram uma reunião fechada entre chefes de Estado, né? Continua assim no sentido de quem decide de fato as negociações, quem negocia de fato, né? Mas estavam ali os chefes de Estado, estavam ali os países representados e ali de maneira nacional, né? Então, o que a gente viu no passar dos anos, vale a gente falar não só dos estados subnacionais, então estados, prefeituras, etc., né? Mas também da sociedade civil. Então, a gente vai ver uma COP muito pujante nesse sentido, né? E aí, então, a gente tem no Rio de Janeiro alguns encontros muito importantes, C40, por exemplo, Eduardo Paes já liderou C40, que são 40 prefeituras ao redor do mundo, e esses prefeitos que se reuniram, e outros encontros que reuniram centenas de prefeitos no mundo todo. E todos eles saem carta, sai algum tipo ali de comunicado. E nesse caso específico dos prefeitos brasileiros, eles falam o que eles precisam, né, para que eles consigam implementar mecanismos para não só mitigar a emissão de gás de efeito estufa, mas, sobretudo, Cris, nesse caso, para que a gente consiga se adaptar aos efeitos climáticos extremos, né? Vale a gente lembrar que a Mina Mohamed, né, que é número 2 da ONU ali, ela sempre fala, né? O impacto está nos municípios. Por isso que essas agendas globais, elas precisam ser traduzidas para a localidade, né? E é isso que essas cartas falam, elas reconhecem o problema, elas deixam claro que o problema está nas cidades, então por isso que elas precisam ter um protagonismo maior e precisam, claro, de mecanismo, de recurso para que elas consigam, então, trazer ali um maior conforto e trazer ali uma segurança para os seus cidadãos. Carlos, muito obrigada. Sempre muito bom conversar com você. Obrigado, queridos. Boa noite.